Olá pessoal, nós vamos falar hoje de gestão de riscos na sua residência. Na sua casa, onde você mora, dependendo de onde você mora, vai ter uma variação, por exemplo, se o gás é encanado ou se você trabalha com gás de botijão. O gás de botijão, ele é mais pesado que o ar. Se houver um vazamento, ele vai se infiltrar para dentro de ralos, ele vai ficar na parte baixa, né? E já o gás encanado, é o gás natural, ele é mais leve que o ar, ele sobe, ele escapa para cima, ele fica preso no teto, tá certo? Então, sabendo disso, se você trabalha com gás encanado, você tem que se preocupar com ventilação na parte alta da cozinha, dos banheiros, etc. O basculante, essas coisas, para você ter muito mudança de ar, a troca de ar e a liberação, caso haja um vazamento de gás, para que ele vá embora por cima. O contrário, no gás liquefeito de petróleo, que é o gás de botijão, GLP, aí você precisa ter ventilação na parte baixa, você precisa ter nas portas uma separação um corte mais alto, próximo aos rodapés, você precisa ter ventilação, que esse botijão não fique em cima de ralos, etc., que os ralos sejam vedados próximo a ele, para evitar que o gás se infiltre e fique preso, né, dentro do encanamento, dentro do piso da sua casa, evitando assim grandes explosões. Se você trabalha com gás, a primeira coisa é evitar que tenha aquecedores dentro de banheiro. O aquecedor para o banho, ele queima o gás, né, que chega nele, e quando ele está desregulado, ele troca, ele gera, ele sua, você vai reparar que ele está pingando, a chama não está tão azul, né, você vê mais dificuldade, você sente um pouco do cheiro de gás dentro do banheiro. Se isso acontecer, e mesmo que não aconteça, todo ano faça uma revisão do seu aparelho. Quando ele está desregulado, ele libera mais água e mais monóxido de carbono, que é o CO. O monóxido de carbono é ele que asfixia as pessoas e leva ao óbito. Quer dizer, o monóxido de carbono vai entrar pela respiração do ser humano, vai buscar recuperar uma molécula de oxigênio para virar CO2, que é o gás carbônico, e ficar na natureza. Mas o CO, o monóxido de carbono, ele está sempre procurando uma molécula de oxigênio. E é por isso que ele entra na nossa respiração e suga o oxigênio do nosso sangue, da nossa corrente sanguínea, do nosso pulmão, e faz com que você fique tonto primeiro, chegue a desmaiar, e as pessoas morrem em acidentes em banheiros por causa do vazamento de gás. O que você faz? Evita ter aquecedor. Se é impossível, se a sua casa é muito antiga, o aquecedor já está lá, faça regularmente, no mínimo uma vez por ano, uma revisão desse aparelho completo, com a limpeza dele, né? Tem várias firmas que fazem isso. E, se puder, verificar se tem janelas basculantes, portas de banheiro. Se o banheiro fica numa suíte, não há necessidade de fechar a porta do banheiro. Abre a janela da suíte, abre a porta do banheiro e fecha a porta do quarto, que permita você ter uma ventilação. A ventilação é fundamental para a pessoa não morrer num acidente de vazamento de gás. Obviamente que a manutenção do aparelho de gás, a troca das mangueiras atrás do fogão, do forno do fogão, a troca das mangueiras quando você tem uma conexão com um botijão de gás, tudo isso tem que ser feito regularmente. Uma mangueira de botijão de gás dizem que dura 5 anos. Isso é o que o fabricante coloca na norma técnica. Mas você pode trocar muito antes, até porque caso ela fique muito engordurada, muito suja, ela não vai durar 5 anos. Num restaurante, por exemplo, que tem uma rotatividade maior, um uso maior do gás, essa troca tem que ser muito antecipada. Outra questão importante, o dimensionamento do seu aparelho do fogão e do seu aquecedor a gás, ele tem uma quantidade de gás certa para ele. Se você coloca o botijão errado para o aparelho, o botijão vai sofrer, o aparelho vai sofrer e a chance de vazamento aumenta, né? Dependendo do aquecedor, você precisa ter um botijão de gás maior, né? E não aquele pequeno do gás de cozinha, por exemplo,
Então isso influencia de você não ter um grande vazamento de gás na sua casa. A manutenção e a questão do dimensionamento adequado entre o fornecimento de gás e o seu fogão, tá? Ou o seu aparelho de aquecedor da água do banho. Falamos de gás, vamos falar agora de eletricidade. O mesmo cuidado que você tem que ter para gerir o risco na sua residência no caso da eletricidade. Primeira coisa é olhar o seu quadro de luz. Se o seu disjuntor é aquele preto, com um botãozinho gordo, ele já está ultrapassado. Você tem que trocar para disjuntores mais modernos. Outra coisa, o dimensionamento. Chame um eletricista para fazer uma revisão, o dimensionamento elétrico. Se você tem muita coisa ligada numa mesma tomada, aquela tomada tem que ser, o ideal é que fosse distribuído em mais de um disjuntor e com a voltagem adequada. Geladeira, ar-condicionados, saunas, motor de piscina, esse tipo de coisa, é o ideal que seja 220 volts. Né? E você tem geladeiras de 200, você vai economizar energia e você vai ter um dimensionamento mais adequado, vai gastar menos energia, a conta de luz diminui e você tem um dimensionamento de um disjuntor para cada aparelho desse. Um ar-condicionado, um disjuntor. Uma geladeira, um disjuntor. E assim sucessivamente. No caso de um home theater, por exemplo, na tua casa, você tem lá DVD, jogos eletrônicos, televisão, uma série de equipamentos ligados na mesma tomada, isso é perigoso. O ideal é que você tenha mais de uma tomada e mais de um disjuntor para aquele conjunto ali, né? E que seja revisado constantemente. Quando você coloca muita coisa ligada na mesma tomada, você está aquecendo o fio por dentro da parede. Ainda que ele seja novo e que tenha um conduíte, anti-chama, etc., você está aquecendo. Depois de um período, depois de alguns meses, anos, esse fio vai ficar sem a característica de isolamento, vai perder aquela borracha, porque ela vai ressecar ou vai até romper, e você pode ter um curto-circuito dentro da sua parede, gerando um incêndio na sua casa, ou até queimando os seus aparelhos. Então, uma revisão elétrica é fundamental, principalmente do quadro, e o dimensionamento adequado conforme for a distribuição na sua casa.